Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos analisar uma empresa que tem não um, mas dois monopólios naturais. É responsável pela gestão global do Sistema Elétrico Nacional e do Sistema Nacional de Gás Natural. Hoje analisamos a REN. Vamos a isso. Antes de começarmos com a análise, quero pedir-vos, como sempre, que se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Sigam-me também no Instagram se pretendem receber conteúdo de forma mais regular. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e a opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Passemos então à análise. A REN é uma empresa com sede em Portugal e que tem essencialmente duas grandes áreas de intervenção: o transporte de eletricidade e gestão global do Sistema Elétrico Nacional e o transporte de gás natural e gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás Natural, incluindo a recepção, o armazenamento superficial e subterrâneo e a regasificação do gás natural liquefeito. Como estes setores apresentam uma barreira de entrada enorme de novas empresas, a REN é a única empresa a nível nacional a operar. E, portanto, podemos dizer que detém um monopólio que, é importante salientar, é atribuído em regime de exclusividade pelas concessões de serviço público que o Estado português delega. Ainda em 2010, a REN recebeu uma concessão para explorar a produção de energia das ondas numa zona piloto, concessão essa com duração de 45 anos. Entremos então um pouco mais ao detalhe em cada um dos setores para perceber como funcionam em Portugal e como é que a REN obtém rendimentos do seu modelo de negócio. No que respeita à eletricidade, o Sistema Nacional está dividido em 5 atividades: a produção, o transporte, a distribuição, a comercialização e a operação dos mercados de eletricidade. A REN renovou em 2007 a concessão do Estado por 50 anos para explorar em exclusivo o transporte de energia a nível nacional e a fazer a ponte de ligação com a infraestrutura espanhola. Ora, esta condição de ser a única empresa responsável em Portugal pelo transporte de energia elétrica exige que o negócio seja altamente regulado e, neste caso, a entidade reguladora é a ERSE, que de 3 em 3 anos define um modelo de tarifas a aplicar, tendo em conta uma série de critérios como os custos de capital da empresa, custos de operação e métricas de performance. Os modelos são algo complexos de explicar, mas o que precisam de saber é que limitam os benefícios da empresa, e esses limites estão também, de alguma forma, ligados ao comportamento das obrigações de tesouro do Estado português há 10 anos. Para os próximos 3, a ERSE já definiu um modelo que irá permitir uma taxa de retorno entre 4% e 7% para o transporte de energia. Nos últimos anos, este valor tem vindo a decrescer consistentemente, o que acaba por não ser um bom indicador para a empresa. No que respeita ao gás, a concessão do Estado assinada em 2006 é de 40 anos, dando assim a exclusividade à REN para operar as áreas que vimos de transporte, armazenamento e regasificação do gás natural. Como é lógico, também aqui a ERSE é responsável por limitar os benefícios da companhia, quer no segmento da distribuição, quer de transporte do gás. E a julgar pelos últimos 5 anos, a situação de declínio é igual ao setor de transporte da energia. Isto também significa que se as obrigações do governo português há 10 anos subirem no futuro, a empresa acaba por ser beneficiada ao serem permitidos mais benefícios. A REN tem ainda outras áreas de negócios menos expressivas, como são a REN Telecom, de telecomunicações, e participações acionistas em duas empresas do Chile, a Eletrogás e a Transemel. A nível de estrutura acionista, um quarto da REN é detida pela Companhia Nacional de Rede Elétrica da China e os restantes investidores institucionais estão distribuídos, como estão a ver na imagem, com, por exemplo, a Companhia de Seguros Fidelidade com mais de 5%. A empresa está prestes a comunicar o resultado final do ano passado, no próximo dia 24 de março, assim que olhemos então para os 9 meses da operação da companhia em 2021 e vejamos como correu. RAB, ou Base de Ativos Regulatórios, baixou quase 4%. Como mencionei há pouco, a empresa explora ativos em regime de concessão de serviço público. E isto significa que faz investimentos prudentes para poder criar ou gerir
as infraestruturas para que todos os consumidores possam ter o tal serviço público. Esta métrica permite identificar esse mesmo investimento e ir definindo um retorno adequado para a empresa por parte da ERSE. O EBITDA, esse consequentemente caiu mais de 2,5% e o lucro líquido apresentou uma queda de 10%. Já a dívida líquida baixou também em 13%, mas por exemplo o CAPEX subiu em 36%. A empresa está mais dependente do segmento da eletricidade, com mais de 60% do EBITDA proveniente desse segmento. A nível de balanço, a empresa tem um total de ativos superior ao total de passivos, mas os ativos correntes não são superiores aos passivos correntes. Isto demonstra alguma falta de liquidez a curto prazo, apesar de ter um elevado valor de caixa. Grande parte destes ativos são então ativos de concessão em exploração que, quando a concessão terminar, passam a ser detidos pelo Estado. Também o ano passado a empresa pagou 114 milhões de euros em dividendos, igual ao ano anterior, e que representou em 2020 um payout superior a 100% com respeito aos benefícios líquidos da empresa. Mas que se olharmos para os fluxos de caixa operativos, o payout não é assim tão alto e, portanto, garante alguma segurança. Olhemos então para os últimos 10 anos de operação da empresa e vejamos em que estado é que esta se encontra. A base de ativos regulatórios tem crescido apenas 1% ao ano, mas arriscava-me a dizer que é inclusivamente inferior a isso. Em 2017 vemos um salto gigante que se deve à compra do distribuidor de gás, da Portgás, que contribuiu e muito para estes valores. O EBITDA está há 10 anos estagnado, à volta dos 470 ou 480 milhões de euros. A dívida, essa, vai crescendo quase na mesma proporção que a base de ativos, mas, como podemos ver, desde 2015 que a empresa tem puxado a alavancagem ao máximo, encontrando-se já nas quase 6 vezes o EBITDA, o que é naturalmente preocupante. Para empresas com uma alavancagem desta dimensão, convém determinar se os fluxos de caixa operativos conseguem cobrir os juros de pagamento da dívida e como é que uma potencial subida das taxas de juros afeta os fluxos de caixa. Ora, a empresa paga normalmente 60 milhões por ano em juros e este ano 2021 voltou a reduzir a média das taxas de juros da dívida para 1,6%, o que significa desde logo uma boa gestão. O resultado é então um pagamento anual de 44 milhões de euros. Como 40% de toda a dívida é taxa variável e assumindo que a empresa mantém a dívida à volta dos 2.700 milhões de euros, 40% desse valor são pouco mais de 950 milhões de euros, que se aos 1,6% subirmos por exemplo 1%, isso representa juros de 24,7 milhões de euros. Os restantes 1.645 milhões vão exigir um pagamento de 26, ficando assim o total em 50 milhões de euros anuais, o que não é uma grande diferença ao montante que paga hoje em dia. Também por isso é que as principais agências de rating deram uma visão positiva ou estável sobre a dívida da empresa. Ainda assim, classificam de BBB devido à alta alavancagem. Por exemplo, aqui ao lado, a Rede Elétrica de Espanha, nas mesmas condições de exclusividade, tem uma alavancagem muito inferior e com isso ganha categoria A-, muito mais segura do que a nossa REN. Em 2023, a empresa tem maturidades importantes da dívida e veremos se consegue refinanciar entretanto a mesma e aproveitar as taxas de juros de quase 0% que se praticam. Os fluxos de caixa operativos, esses têm crescido a quase 2,5% e o CAPEX, ou custos de manutenção, tem diminuído a quase 7% ao ano. Isto permite à empresa ter uma certa estabilidade dos fluxos de caixa livres, entre os 150 e 300 milhões de euros, que em parte são usados para pagar os montantes principais da dívida e, noutra parte, para o pagamento de dividendos. A empresa paga desde 2013 pouco mais de 17 cêntimos por ação, o que equivale anualmente a 114 milhões de euros. Ora, isto é pouco mais de metade dos fluxos de caixa livres e deixa espaço suficiente para reduzir os pagamentos da dívida que se avizinham. Assim que eu diria que o dividendo da empresa está bastante seguro, mas é pouco provável que seja aumentado nos próximos tempos. O EV/EBITDA é historicamente próximo das 8 vezes, o que é substancialmente inferior a empresas idênticas em Espanha, Itália e Bélgica. E adivinhem lá porquê. Exato, a alavancagem. Assim que, ao estimar o EBITDA para os próximos 10 anos, acaba por ser mais do mesmo. Crescimentos anuais de 0,5%, para não dizer 0%, deixam-me com um EBITDA em 2030 de 480 milhões de euros. Multiplicado pelo múltiplo histórico de 8,3 vezes e assumindo uma alavancagem histórica de 5,3 vezes, dá um preço de
2,20€ por ação. Ora, a ação hoje em dia vale perto dos 2,60€, o que equivale a uma perda anual de 1,65%. Algo que o dividendo de 6,5% vai compensando. Vejamos agora a estimativa dos fluxos de caixa dos acionistas. Usando uma avaliação meramente académica, com crescimento terminal de 0,2% e crescimentos muito modestos para os próximos 10 anos, obtenho um valor intrínseco de quase 3€, para uma valorização anual de 10%. Isto representa um desconto de quase 15% face ao preço atual. Se eu utilizar uma avaliação ponderada entre múltiplos e crescimento terminal, então o preço atual anda perto do valor intrínseco para retornos na casa dos 10%. Os próprios analistas andam próximos desses valores, sendo que o mais corajoso é a Caixa, com um preço-alvo de 3,10€. Na minha opinião, a REN acaba por ser uma opção de investimento de estabilidade, onde muito provavelmente não vais ter retornos associados à valorização do preço, mas sim do dividendo confiável que a empresa distribui todos os anos, uma forma de bater os valores da inflação, e ainda podes optar por englobar os teus dividendos e assim só necessitas declarar 50% dos mesmos. Em relação aos riscos, dificilmente vejo quer o consumo de energia ou gás natural entrar em declínio, nem mesmo com o padrão demográfico que temos. Além disso, o crescimento dos carros elétricos nos últimos anos acaba por ser um fator a ter em conta, pelo que o monopólio da REN muito provavelmente vai continuar pelo menos mais uns 35 anos. O outro risco é a subida das taxas de juro, que, da mesma forma que contribuem para aumentar o limite dos benefícios da empresa, por outro lado também dificultam o refinanciamento da dívida e podem, se subirem consideravelmente, começar a impactar o dividendo. E tu, já conhecias a REN? Deixa a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana, os índices norte-americanos e a bolsa brasileira foram dos poucos a fechar negativamente, com quedas superiores a 2%, enquanto que nas bolsas europeias o cenário foi mais animador. O Banco Central Europeu decidiu acelerar um pouco a retirada dos estímulos monetários à economia, mas mantém-se firme em não aumentar as taxas de juros antes de setembro. A previsão da inflação para este ano passou para os 5%, quando o BCE tinha previsto 3,2%, e também ajustaram as previsões do PIB de 4,2% para 3,7%. E lembrem-se que estes números ainda não tiveram em conta o impacto da guerra na Europa, que começou em finais de fevereiro e inícios de março. Portanto, nem sequer se podem dar ao luxo de atribuir responsabilidades à situação na Ucrânia. Eu continuo a defender que a situação da inflação vai ficar ainda pior nos próximos meses e espero sinceramente que os bancos centrais intervenham rapidamente. O cenário de estagflação começa a ganhar volume e pode muito bem forçar uma recessão como nunca vimos. As sanções económicas aplicadas à Rússia, associadas à voluntária suspensão de atividade de muitos negócios conhecidos, bem como a retaliação russa, têm o condão de ir alimentando este fogo que poucos bancos centrais parecem querer controlar preventivamente. O nosso governo finalmente tomou medidas para controlar a subida dos combustíveis, ao descontar semanalmente no ISP o valor da receita do IVA no combustível. Não é muito, mas já é alguma coisa. Isto não vai impedir os preços de continuar a subir, mas pelo menos as subidas devem ser mais atenuadas. Ainda esta semana, apenas a American Tower subiu o dividendo em 0,7% e o portfólio está nos 33% de valorização, com $42 de dividendos recebidos neste mês de março. Desde o início do ano, apresenta então uma queda de 6,5%. Em relação a compras, esta semana reforcei a posição na Visa, UGI e Alibaba. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do episódio. Apoiem o canal deixando o vosso like, subscrevam o canal, deixem a vossa opinião na caixa de comentários e sigam-me no Instagram. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.